Você só precisa de um método. Apenas um método simples, repetitivo e eficaz para descobrir o seu trade location, que vai te guiar para o contexto e a narrativa que todas as suas operações precisam. Se você pega ainda operações em mercados difíceis como o Forex, sem ter um contexto e uma narrativa boa, você está com certeza arriscando o seu capital de maneira errada. Você precisa ter uma boa narrativa e um bom contexto para poder suportar a ideia daquela operação. Caso você não tenha, você já está começando o seu trade errado. Bom, o trade location nada mais é do que uma compreensão do order flow do tempo gráfico maior para poder entender quais são as melhores regiões para se fazer operações. Sejam operações scalpers, operações intradiárias, ou até operações visando a própria movimentação do tempo gráfico maior, do 4 horas ou do diário. Mas o trade location, ele é indispensável. A gente pode procurar por regiões decisivas do preço, onde o mercado ele precisa tomar uma direção, ou então regiões onde a gente espera que haja uma defesa de ordens de posições, ou regiões de liquidez, que são as áreas de interesse, também conhecidas como suporte e resistência, e temos a união dessas três regiões. Por exemplo, aqui no gráfico, tipo USD, você percebe esse canal? O mercado esteve nesse canal lateral. A gente tem regiões decisivas aqui, que são, por exemplo, as regiões de extremidade desse canal. Esse suporte aqui embaixo e essa resistência aqui em cima, que também são simplesmente regiões de liquidez, uma sell side liquidity e uma buy side liquidity. O preço passando aqui abaixo dessa região, a gente aguarda, a gente espera que haja uma defesa de ordens nesse ponto. Uma captura de liquidez, uma inserção de novas ordens de compra e uma defesa de ordens de compra previamente estabelecidas. Se eu puxasse um volume profile visual, um livro visual, você ia conseguir identificar junto comigo que abaixo desse fundo aqui, mais ou menos bem um pouco mais abaixo, a gente tem barreiras de ordens compradoras a limite que ficam barrando o preço. Essas ordens, elas barram o preço de descer. Por isso que são ordens chamadas ordens a limite, uma ordem de compra a limite com lotes muito grandes, elas ficam limitando a movimentação do preço para baixo ou para cima daquela região onde tem essas ordens acumuladas. Então, esse ponto aqui em específico, por exemplo, a gente tem uma barreira dessas ordens. Abaixo desse ponto de liquidez extrema, que é um intermediate term low. Muito relevante para o preço. Você vê que ele ficou bastante tempo fazendo negociações acima dessa região e acumulando stops abaixo desse ponto de suporte e também acumulando ordens a limite abaixo desse ponto de sell side liquidity. A gente tem outros tipos de regiões decisivas, como por exemplo as regiões de consolidação. As regiões de consolidação, elas são regiões decisivas para o preço, porque normalmente o preço, quando ele sai de uma acumulação, ele passa para um outro cenário. Ele pode passar para um cenário expansivo, um cenário de pullback, aonde normalmente esse novo contexto de IPGA Order Flow é um contexto aonde ele faz uma certa regressão até a região de consolidação e depois faz movimentos a favor, né, ou então sobe direto. Então é uma região decisiva. As regiões decisivas elas são nada mais nada menos que regiões onde o preço ele pode fazer uma de duas coisas. Ou ele pode passar direto, e isso é uma coisa muito decisiva, porque ele vai ignorar uma região importante do preço, que vai dar para a gente um viés muito, muito, muito forte. Nesse caso aqui, se o preço tivesse passado direto para baixo, a gente ia ter um viés muito forte de baixa, um contexto, uma narrativa muito forte de baixa, porque ele passou como nada por uma região de barreira de ordens, ou seja, ele conseguiu absorver todas as ordens de compra, toda a liquidez e ainda continuar descendo. Então, é uma região muito decisiva, onde nos mostra alguma coisa. E aqui, uma região de consolidação também. Se eu puxar essa consolidação aqui para frente, você percebe que o preço ele faz um retorno até essa região antes de dar continuidade na movimentação de baixa. Por quê? Essa região também é decisiva. Existe um grande acúmulo de ordens aqui dentro dessa região, um bloco bem grande de proteção
aqui para cima dessa região, aonde a gente não quer que o mercado faça movimentações de volta aqui para cima, onde o volume fica barrando o mercado de voltar aqui para cima, ou seja, uma liquidez de alta resistência. Enquanto aqui para baixo a gente tem liquidez de baixa resistência, alvos mais fácil do preço ir buscar. Então, aqui, caso o preço toque e respeite, a gente sabe que é uma região decisiva que está sendo respeitada, é um ponto onde a gente quer pegar operações, onde a gente quer buscar por operações. E caso o preço rompesse para cima muito forte, a gente ia ter essa confirmação de que o preço ele desrespeitou simplesmente uma região muito importante de ordens, e a gente vai ter um viés de alta agora. Então, se o preço ele só rompesse aqui para cima muito forte, essas regiões aqui, a volta dele para cá é um bom ponto de trade location, ok? E a gente tem a outra região que não é tão decisiva, mas uma região de liquidez mesmo, que são justamente os 50%, os equilíbrios. Então aqui a gente precisa estar buscando a Fibonacci, ok? A Fibonacci ela vai nos ajudar a identificar os ranges, aqui nesse caso, eu traçando um range maior para esse mercado lateral, eu tenho o range que vem desse intermediate term low a esse intermediate term high. Os ranges grandes, que a gente chama de dealing ranges, eles vêm sempre em intermediate term highs e intermediate term lows. O que seriam isso? Intermediate term lows é esse padrão aqui de fundos, onde a gente tem um fundo mais fundo do que dois fundos do lado. E o intermediate term high é isso aqui, só que é o contrário, né? A gente tem aqui o topo do meio mais alto do que dois topos aqui do lado. Então, esse fundo aqui é um fundo que está mais baixo do que os outros. Esse topo aqui é um topo que está mais alto do que esse. Então, isso aqui é o nosso dealing range. A região de 50% de equilíbrio de um dealing range grande no tempo gráfico maior, aqui no gráfico de 4 horas, por exemplo, é uma região de equilíbrio muito importante. Onde você pode perceber que caso a gente quisesse pegar operações, a gente poderia muito bem pegar operações nessa região de 50%. Certo? Perceba como que o preço ele faz aqui todo um suporte para essa região, mas é claro, aqui a gente não tinha o range estabelecido ainda. Mas aqui a gente já tinha uma previsão, uma pré-confirmação antes mesmo do topo estar estabelecido de que essa poderia ser uma região interessante. E aqui para frente você vê o preço batendo aqui, olha só, e sobe, depois ele rompe e desce, certo? Então é uma região também relevante. Além disso, a gente tem 50% das regiões dos ranges menores, dos ranges que são só de short term highs and low mesmo. Se eu buscar, por exemplo, um range daqui até aqui, vocês vão perceber que novamente a gente tem, deixa eu colocar aqui a região de 50% dele, é uma região interessante, é uma região decisiva para o preço, no qual onde a gente tem novamente aquela parte de que para cima de 50% do range é uma região premium, uma região cara, uma região que a gente vai procurar por vendas, e abaixo é uma região discount, que isso a gente vai usar também aqui nesse caso. Ok? Então, pessoal, regiões decisivas de venda precisam estar acima de 50% dos ranges, e regiões decisivas de compra precisam estar abaixo de 50% do range. Perfeito? Então, aqui a gente tem essa região decisiva, que seria essa consolidação, esse range aqui que expandiu para baixo, sendo acima de 50% desse range aqui. E regiões decisivas da compra, que seriam o quê? Essa liquidez e essa liquidez, a barreira de ordens compradores que a gente tem abaixo dessa sociedade de liquidity, estando abaixo de 50% desse range. Onde aí sim a gente pode esperar movimentações relevantes a partir dessas regiões, ok? Então, isso é o nosso trade location, as regiões do preço no qual a gente quer estar operando. Não só isso, como a gente tem como contexto agora aquela pergunta: aonde eu estou e para onde eu vou? Aonde eu estou e para onde eu vou, você pode responder essa dúvida usando internal range liquidity e external range liquidity. Traçando novamente os ranges, a gente consegue ter essa visão no tempo gráfico maior se a gente está se movimentando de uma fair value gap para um topo ou fundo, ou de um topo ou fundo para uma fair value gap, ok? Se você usa essa lógica, você consegue identificar muito tranquilamente também boas regiões de trade location, onde você vai acrescentar muito ao seu contexto. Aqui em cima, por exemplo, a gente teria esse range daqui até aqui.
Você pode muito bem traçar, então, as suas liquidez internas. A gente tem uma fair value gap aqui, servindo como liquidez interna, e a gente tem um SIB aqui, servindo como liquidez interna. Você vê aqui o preço vindo até essa região de liquidez interna e depois ele vai e volta até a região de liquidez externa, certo? Então aqui a gente tem uma interna para uma externa. E onde a gente tem uma externa para uma interna, Couto? Simplesmente aqui nesse fundo. Aqui a gente tem o preço que vem de uma liquidez externa, prévia, cria um fundo e ele volta para poder buscar a liquidez interna, certo? Que a gente seria essa SIB aqui, essa Fair Value Gap de baixo, servindo como uma liquidez interna. Então aqui abaixo seria uma boa região para a gente pegar uma posição, a gente montar uma ordem, para a gente descer os campos gráficos, olhar um possível daily profile, olhar um possível contexto de alter block, um possível market structure shift, tá bom? Então é isso. E claro, também a gente pode, usando essa lógica, para identificar possíveis ranges, né, e possíveis expansões. Então, por exemplo, o preço tendo feito esse movimento de alta aqui, ele vai gerar para a gente novamente uma fair value gap aqui, que conforme ela seja respeitada no movimento de alta, ela pode trazer para a gente um novo contexto de alta. Então, agora basta a gente estar alinhando todos esses conceitos, a gente vai estar achando as nossas regiões de maior interesse do preço. Sem contar também que existem regiões intermediárias que são os order blocks. Os order blocks também são regiões interessantes. Porém, os order blocks, eles não são regiões super decisivas conforme os ranges. Os order blocks, eles são mais regiões decisivas quando a gente tiver um preço que está fazendo uma movimentação direcional, uma tendência. Ok? Então, se eu procurar um gráfico que está fazendo um movimento direcional, igual esse aqui, normalmente a gente tem o preço respeitando os order blocks, igual esse order block da compra aqui, que você pode perceber que quando ele é rompido, ele simplesmente serve como uma região também decisiva para vendas, certo? E no movimento de range, igual a gente teve aqui, igual a gente teve aqui atrás, os order blocks eles não são tão decisivos assim, não são tão importantes para a gente pegar nossas operações, ok? Nesse caso, no contexto atual das BPUSD, a gente não espera muita volatilidade, muita movimentação por causa do final de ano, por causa da falta de notícias dessa semana, mas a gente tem essas ferramentas de trade location. E outra ferramenta de trade location que eu quero estar comentando aqui com vocês são os canais de tendência. E sim, os canais de tendência, eles são sim relevantes, ok? Os canais de tendência são sim relevantes para a gente conseguir compreender aonde o preço está sobrecomprado e onde o preço está sobrevendido, independentemente da técnica que você use, seja análise técnica, SMC, CT, os canais de tendência é uma ferramenta amplamente usada, que vai te dar um dado importante acerca da estrutura do mercado. Então, por que não usar, né? Então, se eu tenho um canal de tendência aqui, ele é desse topo aqui de cima até ligando esse outro topo aqui em cima, certo? Qual que é a mínima entre esses dois topos, né? A gente tem uma mínima bem aqui, que fica entre esses dois topos. Então, eu vou puxar um clone desse canal e vou botar nessa mínima aqui. Agora, você percebe que você vai conseguindo formar mais contexto com as informações que o gráfico vai te dando, então você não pode desprezar os dados que você tem disponível. Se você tem disponível um dado de canal de tendência, utilize esse canal de tendência como referência. Não precisa haver preconceitos, ok? Aqui no trade. Você só está aqui para analisar dados e tomar uma decisão. A gente percebe nitidamente que a gente está saindo de uma região de sobrecompra. Como é que eu vou saber isso? Bom, se você traçar 50% desse canal, aonde eu vou chutar ser mais ou menos aqui, não sei se está certinho, mas eu chuto que seja mais ou menos aqui, nessa região de 50% desse canal, você percebe que simplesmente ele vai te entregar um dado bem relevante. Ó, a partir daqui da frente, né, desse topo e desse fundo, onde foi gerado esse canal, onde a gente teria o dado desse canal, você consegue perceber a região de sobrecompra, que é toda a região abaixo de 50%, e a região de sobrevenda, que é toda a região acima de 50%. Por aqui você consegue compreender muito mais facilmente o que esse gráfico está querendo te dizer. Você consegue entender que a gente teve um movimento de alta
aqui, por exemplo, em cima da região de 50%, que bateu na outra 50% aqui, e a gente teve uma reação muito forte na venda. Assim como a gente teve um furo desse canal de tendência, vindo na região de liquidez, e um repique muito forte também. Uma reação do preço, uma defesa do preço. Assim a gente consegue ter uma maior noção de onde as ordens estão posicionadas e aonde o preço pode fazer algum movimento relevante. Então, perfeito. Isso é um trade location, uma análise de trade location bem definida. A partir desse trade location, a gente gera o nosso contexto, a nossa narrativa. A gente consegue identificar o que o preço ele fez e pegando também a amplitude desses movimentos, certo? Você pode sim vir calcular, por exemplo, esse movimento teve 190 pontos, esse aqui que teve 140, assim você vai calculando mais ou menos a sua narrativa para entender quem está no controle desse gráfico aqui. E isso de forma analítica, não de forma simplesmente qualitativa, aonde você só olha, bate o olho e tenta ver se está num bias de alta, num bias de baixa, tá bom? Então use os dados a seu favor. Usando, então, aqui a gente consegue ter um maior discernimento do mercado, onde a gente consegue tirar um pouco, né, da visão turva acerca da movimentação do mercado. E a gente pode dar refinadas nesse tipo de análise no tempo gráfico menor, entender exatamente o que ele fez em cada movimentação. Mas isso eu vou deixar para próximos vídeos e nas próximas aulas aqui a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e também, tá bom? Meu WhatsApp vai ter na descrição, me manda lá suas anotações, eu vou ficar muito grato em ver as suas anotações sobre esse vídeo, tirar suas dúvidas caso você tenha dúvidas. Beleza, pessoal? Então é isso. Um beijo, um abraço, um bom final de ano a todos.